Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de agosto de 2021, são 21 horas e 41 minutos. Lição 13 da classe de juvenis, a igreja e o movimento dos desigrejados. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1, significa renegar a fé, voltar atrás. Resposta número 2, sim, a igreja é fundamental para a nossa fé e vida de comunhão com Deus. Resposta número 3, no redil. Resposta número 4, exaltar a Deus, ser morada do Espírito Santo, revelar aos homens a sabedoria do Criador, proclamar o Evangelho e fazer com que seus membros cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Resposta número 5, Santa Ceia e Batismo. Essa é a lição número 13, que é a última lição do trimestre. Eu quero aproveitar e agradecer você, que é aluno aqui da Academia Bíblica Bereshit de Teologia. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você, certamente, Deus permitindo, nós venhamos estar juntos no próximo trimestre. A igreja e o movimento dos desigrejados. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você sabe o que é um desigrejado? A expressão é estranha, né? Desigrejado é uma pessoa que outrora estava numa congregação de uma igreja e agora ela não pertence mais. Não houve nenhum problema específico com ela. Ela simplesmente, por alguma razão dela, pessoal dela, geralmente por estar em desacordo com algumas questões, ela sai do rol de membro por vontade própria. Ela não é excluída, não houve nenhum problema. Ela decidiu sozinha sair da congregação. Então ela não pertence mais ao rol de membros daquela congregação. Mas ele continua, essa pessoa continua falando que é um cristão, que continua crendo no Senhor e que certamente irá para as mansões celestiais, que é uma pessoa salva, porque ela crê no Senhor, ela talvez seja batizada com o Espírito Santo, mas ela é uma pessoa desigrejada. O que implica em ser desigrejado? A pessoa perde a salvação por ser desigrejado? Introdução. Se falando em desigrejado, um outro dado interessante é que... Interessante e triste, na verdade, né? Que estima-se que no Brasil hoje existam cerca de mais de 10 milhões de desigrejados. Então é um movimento, apesar de ser novo, mas é um movimento bem grande, né? Muitas pessoas deixaram a congregação. Certamente no tempo dos seus avós e avós não havia desigrejados, pois esse é um fenômeno novo e real dos nossos dias. No censo de 2010 do IBGE, denominou de evangélico não determinado um grande número de brasileiros. Esses disseram ser evangélicos, mas não frequentavam nenhuma igreja. Essas pessoas, por algum motivo, deixaram de frequentar suas congregações. Fica então as perguntas para que você reflita. Pode um crente viver sem a igreja? Pode um membro amputado não putrefar fora do corpo? Assim, a igreja é fundamental para a nossa fé. Se nós trazermos aqui para uma questão assim bem nossa, se você porventura tem uma planta na sua casa e tira a planta do vaso e deixa ela em algum lugar, ela certamente morrerá. Por quê? Porque ela foi tirada do ambiente dela, ela foi tirada da terra, então ela morrerá. Da mesma forma, se você tiver um peixe, por exemplo, e tirar ele da água, ele também morrerá. Assim também é uma pessoa desigrejada. Se ela sair do rol de membro de uma congregação, de uma igreja, ela vai morrer. E por que ela morre? Porque ela foi tirada da igreja? Não necessariamente da igreja, mas pela questão bíblica, porque Jesus vai dizer que nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Nós vamos ver um pouco mais para frente na lição a importância da igreja. Então, já respondendo, o principal questionamento, geralmente um desigrejado ele perderá a sua salvação. Até porque também tem aquela questão também da videira, né? A pessoa que está em Cristo, mas que não dá fruto, ela é lançada fora. Uma pessoa desigrejada, ela não dá fruto, ela não consegue dar fruto. Talvez até dê em alguns casos muito
específicos, muito pontuais, mas é muito difícil. Um novo movimento. Talvez você também esteja atraído pela ideia de poder ser crente, mas sem compromisso com a igreja, com a escola dominical, com o seu pastor. Cuidado! A igreja não é uma organização qualquer, ela é o corpo de Cristo aqui na Terra e precisamos estar unidos a este corpo para nos mantermos vivos espiritualmente. A ideia de ser desigrejado parece ser boa. Por que parece ser boa? Porque a pessoa que está desigrejada, ela não tem um compromisso com a igreja, não tem um compromisso com o pastor, não tem um compromisso sério com o Senhor. Então ela fica muito à mercê daquilo que nós podemos dizer que ela fica somente com os benefícios, mas não fica com os deveres. É como se a pessoa recebesse um salário sem trabalhar, por exemplo. Então veja que há um perigo bem grande nesse quesito. Por quê? Porque o desigrejado ele não vai ter nenhum compromisso com a escola dominical, por exemplo, ou com os cultos de doutrina, ou com o culto de adoração, ou com os próprios cultos de domingo. Então veja que há uma necessidade da pessoa compreender que o desigrejado ele está completamente perdido. Então veja que as pessoas precisam ter cuidado. A ideia de ser desigrejado pode ser atraente, porque uma vez que alguém está desigrejado, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a igreja, então ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Porque ele não tem que dar satisfação ao pastor. Então, se uma pessoa está fazendo o que quiser, porque ele não vai dar satisfação ao pastor, ao líder ou qualquer pessoa da igreja, então haverá uma hora que ele pecará. Então veja que aqui existe a grande cilada, né? A grande armadilha do adversário, justamente para abocanhar esse desigrejado. E esse desigrejado, geralmente os desigrejados, ficam muitos anos vivendo assim. E talvez nesse tempo, talvez ele perca a oportunidade de voltar para o Senhor de maneira eficaz, forte, evidenciada, e certamente perderá a sua salvação. Então veja que a importância da igreja, a igreja tem uma grande importância na nossa vida. Então, da mesma forma que uma pessoa sozinha, né, um tijolo sozinho não é uma construção, uma pessoa sozinha também não é igreja. As pessoas, geralmente os desigrejados, têm muito isso de falar. Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Não, uma pessoa sozinha não é igreja. A igreja ela é formada por pessoas, A igreja, que vem do grego eclesia, que quer dizer assembleia ou reunião, você só faz uma reunião com pessoas, você não faz uma reunião sozinho. Né? Ninguém consegue se reunir sozinho. Nós, se estamos reunidos, é porque estamos com pessoas. Então veja que a ideia de igreja é sempre no plural, é sempre pessoas, é sempre no plural. Não existe uma pessoa sendo igreja. Uma pessoa sozinha, ela faz parte da igreja, mas ela sozinha, ela não é igreja. Portanto, o desigrejado sozinho, ele não é igreja, e muito menos nesse caso fazendo parte, né? E também não faz parte, ele não é igreja e não faz parte da igreja. A importância da igreja. A igreja não está neste mundo por acaso, ela tem uma missão a cumprir. Você sabe qual é a missão da igreja? Bom, vamos relatar aqui e elencar algumas questões dos pontos que é a igreja. A igreja ela é para exaltar, adorar e glorificar ao Todo-Poderoso, ou seja, nós vamos para a igreja para exaltar o nome do Senhor, para adorá-lo, para glorificar ao Senhor. É por isso que nós vamos à igreja. Isso é um dos pontos. Um outro ponto é ser morada do Espírito Santo aqui na terra. Ou seja, nós vamos à igreja, nós exaltamos ao Senhor, glorificamos o seu nome, adoramos a Ele. E com isso, o Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo faz morada em nós. Então, nós seremos morada no Espírito Santo aqui na terra. Um outro motivo é para revelar aos homens a sabedoria do Criador, mediante a pregação e estudo da Palavra de Deus. É através do estudo da Palavra de Deus e da pregação da Palavra de Deus que os homens têm o pleno conhecimento do quem é Deus, do que é o Senhor, né? O que Deus é. Né? Aí vai saber que o Senhor é o Criador de todas as coisas, inclusive de cada um de nós. Então, a igreja ela faz isso, né? Ela tem essa atividade, esse dever de pregar e ensinar a Palavra de Deus para que o homem venha ter a sabedoria de quem é o Senhor. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. O evangelismo é o oxigênio da igreja.
Se a igreja não evangelizar, essa igreja irá morrer, não tem opção. Por quê? Porque as pessoas vão envelhecendo e vão partindo para a eternidade. Então, se a igreja não evangeliza, vai ter uma hora que essa igreja não vai ter ninguém dentro. Todo mundo vai morrer um dia. Então, o evangelismo ele é o oxigênio da igreja. A igreja precisa evangelizar. E isso é um dos quesitos, né? Uma das atividades da igreja. A igreja também fazer com que seus membros cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo mediante o estudo sistemático da Palavra de Deus. Então, como a Palavra do Senhor ela dá ao homem a sabedoria de saber quem é Deus, e assim nós vemos gradativamente, como diz 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, né? Prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz Oséias capítulo 6. Então isso aqui é uma das importâncias da igreja, né? Uma das questões da igreja. A igreja também tem outras situações também que a igreja também deve fazer, como por exemplo a ideia do trabalho social, né? Isso aqui é só para dizer de alguns. A Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja, o batismo nas águas e a Santa Ceia. A Santa Ceia tem como objetivo relembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Há aqui um ponto que eu acho muito crucial, que eu acho muito interessante de nós falarmos, que deixa claro sobre a questão da ceia do Senhor e do batismo. O batismo ele é um sepultamento. A pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, ela vai certamente no seu caminhar, ela vai passar um dia pelo processo do batismo. Agora, quem é batizado, ou melhor, quem não é batizado, vai ser salvo? E aí, como é que nós resolvemos isso? Como é o nosso parecer? Pois bem, falando do batismo e da ceia do Senhor, a Bíblia diz, aqui em Marcos 16:16, o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nota que o que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Agora, olha o que ela diz na segunda parte: mas quem não crê será condenado. Ou seja, quem é que será condenado? É quem não é batizado? Não, é quem não crê. Prova isso na Bíblia? Sim, dá para provar na Bíblia? Claro que dá. Existe uma questão do batismo, duas questões do batismo. A primeira é essa que eu vou dizer agora, que é sobre o ladrão da cruz. Possivelmente não, é claro, né? Ele não batizou, mas ele foi salvo? Sim, ele foi salvo. Não vou entrar aqui no mérito da questão de que Jesus disse: te digo hoje estarás comigo no paraíso, se foi realmente hoje, se será depois, no final dos tempos, não vamos entrar nesse mérito. Mas a verdade é que este ladrão da cruz, ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Então Jesus foi taxativo, Jesus foi direto. Então, peraí, mas a Bíblia não diz que tem que batizar? Existem alguns casos do batismo, que é o outro caso. Nem todas as pessoas conseguirão chegar ao batismo. Por exemplo, esse homem da cruz, ele não conseguiu chegar, ele não teve tempo de chegar para ser batizado. O que é isso na prática? Digamos que uma pessoa hoje, na sua igreja, aceita a Cristo como Salvador. Que bênção que será? Ele aceitou a Cristo como Salvador e por uma infelicidade da vida, ou alguma situação da vida, ele vem a falecer. Ele foi salvo na pessoa de Jesus? Sim, ele foi salvo na pessoa de Jesus. Mas ele não foi batizado, mas ele creu. Ele não teve tempo para passar o processo do batismo, entrar em processo, então ele será salvo da mesma forma que o ladrão da cruz. Agora existe um outro lado do batismo. E qual é o outro lado? É aquele lado que a pessoa está na igreja, tem tantos e tantos anos na igreja e insiste em não batizar. Ele sempre insiste em dizer: não, é que eu não estou pronto. Na verdade, não é que ele não esteja pronto. Ele não quer compromisso com a igreja, ele não quer compromisso sério com o Senhor. Porque uma pessoa que está há anos dentro de uma igreja, eu digo principalmente pessoas adultas, não vou falar uma pessoa que está desde criança até aos 17 anos, por exemplo, aos 18 anos, a gente dá aí um parecer que ainda pode, de fato, não estar maduro mesmo. Isso é provável, adolescência e tal. Mas a partir dos 18 anos, a pessoa já começa a ter uma noção de maturidade. Então,
se a partir dos 18 anos ela já está há anos na igreja e não quer um batismo, então é porque essa pessoa não quer de fato ter um compromisso com o Senhor, a não ser salvo se for uma questão de alguma coisa que realmente o impeça de fato de batizar, e o pastor sabe que ele não pode batizar, aí é um outro caso. Mas existem sempre esses dois lados do batismo, pessoas que não tiveram tempo para se batizar e pessoas que ficam enrolando para não batizar, são dois pontos bem diferentes. E tem também a questão da ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, existe uma questão que nós precisamos muito compreender, que é a questão do sangue, né? O sangue de Cristo, ele nos remete à salvação. Jesus verteu o seu sangue na cruz, como diz Isaías capítulo 53, versículo 4, né? Foi ferido por nossas transgressões, nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, por causa desse sangue, nós somos salvos. E a questão do corpo, né, que é a questão do pão, aí nos traz cura, porque pelas suas pisaduras, como Jesus, antes de ir à cruz, ele já curava, então pelo seu andado, ou seja, pelo seu corpo, por toda a sua vida, que o pão representa, então uma pessoa pode ser curada fisicamente, né, de alguma doença, por participar da ceia, né? Isso aí também, mas é uma questão de fé, né? Quando a pessoa crê, isto sim é bem possível e é evidente porque é um milagre, porque é a palavra do Senhor. Isso também está em 2 Pedro, né, 2,24, também vai confirmar este negócio. Sempre em comunhão. O amor e a comunhão uns com os outros é o que nos identifica como a igreja, como os discípulos de Jesus, como o corpo de Cristo. A igreja, ela precisa ser uma igreja amorosa. Ela precisa ser uma igreja amorosa. Não adianta, por exemplo, uma igreja ter os 9 dons, como era o caso de Coríntios, e não ser uma igreja amorosa. A igreja precisa ser, em primeiro lugar, uma igreja amorosa. Então, quando a igreja é uma igreja amorosa, que ela ama ao próximo, ela sempre terá comunhão com os outros. O que é ter comunhão? Comunhão é ter algo em comum. Então, como nós amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, como foi o próprio Cristo que nos ensinou assim, então veja que a igreja ela é fortalecida, ela é toda amorosa. Então uma pessoa não vai querer ser um desigrejado porque ele compreende que no caso ele é uma pessoa que recebe amor na igreja. Ele é uma pessoa que ele se sente amada, essa pessoa se sente amada, então não quererá ser uma pessoa desigrejada porque ela sente o amor na igreja. Então a igreja ela precisa ser amorosa. Uma outra questão aqui, voltando ao nosso texto aos Hebreus capítulo 10, versículo 25, algumas pessoas, alguns pastores e líderes usam esse texto para dizer que uma pessoa não pode sair da sua congregação no dia de domingo, como é costume de alguns. Não é isso que o texto fala. O texto não se remete a isso. O texto se remete de fato ao movimento dos desigrejados. O que o autor aos Hebreus ensina é que as pessoas não têm que ficar em casa ao invés de ir à igreja. Não, você vai à igreja. O que o autor estava dizendo é que as pessoas precisavam estar congregando em algum lugar. E não que uma pessoa não pode ir numa outra congregação num dia de domingo, por exemplo. Por exemplo, neste domingo é o dia dos pais. Então, porventura, se você tem um pai que está congregando numa outra igreja, numa outra denominação até, ou até na mesma denominação, mas numa outra igreja, não há nenhum problema em você sair da sua igreja para estar na casa, na igreja do seu pai, justamente para comemorar com ele o Dia dos Pais na igreja do seu pai. Não há nenhum problema, desde que você comunique isso ao seu pastor e seu pastor esteja de acordo. Então veja que não é esse versículo não pode ser usado como uma ferramenta para fazer com que as pessoas não vá visitar uma outra igreja num dia de domingo. É claro que na maioria das vezes nós não fazemos isso porque não é o nosso costume. Nós temos sempre hábito de estar na nossa igreja, principalmente se a nossa igreja for uma igreja pequena. Tem poucos membros, então nós temos sempre aquela ideia, aquela consciência de que não, eu vou ficar aqui para poder ajudar o meu dirigente, o meu pastor, o meu líder, vou ficar aqui, nós somos poucos, mas então vamos ajuntar as brasas, né, para deixar o fogo mais aceso. Agora, isso também não impede da pessoa, no caso, por exemplo, o Dia dos Pais, ou o Dia das Mães, ou um dia específico, comemorativo por alguma razão,
De repente sua filha vai se apresentar numa outra igreja, por exemplo, num dia de domingo, não há nenhum problema da pessoa estar indo ver a apresentação, louvar o Senhor numa outra igreja. Não há nenhum problema nisso. Então é bom deixar isso também bem claro. Para concluir, tenha cuidado com os movimentos religiosos que surgem em nossa sociedade. Em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja e estaremos para todo sempre com ele no céu. Vale a pena ser fiel ao bom pastor e guardá-lo em comunhão, ou melhor, e aguardá-lo em comunhão com seu rebanho, sua igreja. Então que nós venhamos a cada dia mais sermos uma igreja amorosa, para que as pessoas não queiram ser um desigrejado, e você também não queira ser um desigrejado. Isso não é algo de Deus, isso não tem nada de Deus na verdade. Mais uma vez, bom deixar bem claro que a pessoa que está saindo da igreja para ser um desigrejado, na verdade ele está indo a passos largos para a perdição. Por quê? Porque nesse caso a pessoa que não vai à igreja, não participa da ceia, não participa do corpo de Cristo, não tem comunhão com o Senhor. Uma vez que não tem comunhão com o Senhor, para onde que vai? Então que, se porventura, por alguma razão, você está tendo esse pensamento de ser um desigrejado, tira isso da sua cabeça, do seu coração, porque isso não é de Deus. Não está feliz com a sua igreja por alguma razão? Procure uma outra igreja que também professa a fé em Cristo, que fala da palavra genuinamente, e continue a sua jornada, mas não vá para esse movimento dos desigrejados, porque muitas pessoas dizem até que é um movimento moderno. Na verdade, é um movimento de cristão moderno. Na verdade, isso não é um movimento de cristão moderno, e sim é um movimento mundano. Não tem nada de Deus nesse negócio, volto a dizer, não tem nada de Deus nesse negócio. Não caia nesse negócio não. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e mais uma vez eu te agradeço por estar aqui, inscrito aqui no canal. Deus abençoe a sua vida, e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!